Olá, meu nome é Paul Washer e eu trabalho aqui na Hot Cry Missionary Society. E vocês sabem, desde o mês passado, acho que nós estamos passando tempos difíceis e muitas das coisas estão canceladas, paradas, muitas atividades fora, tipo a escola, a igreja. E eu estava pensando comigo mesmo, que tudo isso, assim, as crianças em casa, talvez eu possa ajudar seus pais um pouco com o lar. Então eu decidi que eu iria sentar e talvez a gente trabalhe a respeito do livro de Provérbios juntos. E eu tenho sido pai por muitos anos. Meu filho mais velho está pronto para ir para a faculdade e eu tenho tempo com meus filhos. Acho que nós examinamos o livro de Provérbios muitas vezes e sempre que fizemos isso foi uma bênção. E por isso eu espero que seja uma bênção para vocês também. Agora, para qual faixa etária nós vamos gravar? Eu acredito que o alvo tem cerca de 12 anos e eu também acredito que as crianças abaixo dessa idade se beneficiarão, mas também acho que as crianças e talvez até os adultos vão se beneficiar. A partir daí, muitas vezes, quando tenho procurado ensinar as crianças em um determinado lugar, os adultos vêm até mim e dizem: "Uau, eu até hoje não tinha entendido esse texto." E assim, vamos refletir no livro de Provérbios. Será muito, muito informal. Então, vamos ler os versículos de 1 a 7 em Provérbios 1, falando sobre a utilidade deles. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos começar com o Senhor em oração. Pai, eu venho até o Senhor em nome do Teu Filho. E eu oro para que o Senhor nos ajude a simplesmente entender, aplicar e a viver essas palavras dos sábios, porque elas são inspiradas pelo Senhor em última análise. Elas vêm do Senhor. Que as suas escrituras são inspiradas, toda palavra procede da sua boca, Senhor. Portanto, ajude-nos, Senhor. Ajude aqueles que estão ouvindo, especialmente os jovens, a se tornarem sábios para a salvação. Ajude-os a crescerem em sabedoria de como eles devem viver como cristãos. Senhor, por favor, ajude-nos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer é falar a respeito do que é adequado, e eu quero que você pense em dois aspectos diferentes de um provérbio. Antes de mais nada, todos sabem disso. Como eu disse na minha oração, as escrituras são inspiradas. Elas aparecem, elas vêm da mente e da boca de Deus. São as palavras de Deus. E elas carregam essa autoridade, essa sabedoria, essa onisciência. Nunca duvide que quando nós estudamos essa sabedoria, elas não são apenas algumas observações de alguns homens muito velhos e sábios. Essas são as mesmas palavras de Deus. Ao mesmo tempo, olhando pelo lado humano do livro de Provérbios, quero que você pense sobre isso por um momento. Imagine um velho sentado em um banco por cerca de 100 anos. E antes dele, ele viu pessoas viverem suas vidas. E como ele estuda cada pessoa, ele começa a ver certos padrões e ele começa a ver certas consequências que são resultados desses padrões que eles escolheram. E isso é algo que podemos ver no livro de Provérbios. Agora, muitas pessoas pegam um versículo isolado do livro de Provérbios e dizem: você sabe, eu faço isso e isso e eu nunca vou ficar doente, se eu fizer isso eu sempre serei rico, vou ser próspero. Não é isso que o livro pretende ensinar aqui. O que pretende aqui é isso aqui, ó, que existem princípios gerais de amor que podem ser reconhecidos se você apenas estudar eles. Que se você fizer certas coisas, geralmente vai existir certos resultados. Por exemplo, digamos que é um cara que ele anda sempre por aí murmurando e ele está sempre reclamando do fato de que ele apanha muito.
Mas você descobre que o estilo de vida dele, ele é muito arrogante com as suas palavras, com seu jeito. Ele vai para lugares muito perigosos, ele é desobediente, onde nesses lugares há homens maus. E assim, você apenas olha para o padrão da vida deles e você diz, se você fizer isso e isso, você vai continuar apanhando. Enquanto se você parar de fazer essas coisas e fizer outras coisas, você vai apanhar menos. Ou você vê alguém que é muito diligente em seu trabalho, muito respeitoso, muito diligente. Em geral, quando você vê pessoas assim, de fato eles vão prosperar. Agora, isso não significa que eles não vão adoecer, não significa que eles não vão passar por momentos difíceis e terríveis, ou que mesmo que eles não vão sofrer pobreza, mas o que isso significa é um princípio geral, que se você vive desse jeito, você vai ver tipos de resultado, e é isso. Então, com o que nós estamos lidando? Estamos lidando apenas com sabedoria prática e geral, e regras gerais que têm resultados gerais. E aqui há algo sobre ser um cristão. Nós não seguimos a palavra de Deus apenas para nós sermos abençoados de alguma maneira. Entende? O que eu quero dizer com isso? E o que eu quero dizer com isso, provisoriamente, ou que eles prosperarão, que seremos capazes de eliminar a dor, o sofrimento e as provações em sua vida. Não é por isso que seguimos princípios. Seguimos os princípios das Escrituras para honrar a Deus, para honrar Ele. Você entende? E honrar Deus, aqueles que o honram, sempre vai bem para eles as coisas, para quem o ama e tem esse chamado. Agora, às vezes, esse bem inclui disciplina, inclui momentos de julgamento, porque Deus, quando Deus fala sobre fazer o bem em nossa vida, o seu padrão é muito maior do que o nosso. Jovem, você quer saber o verdadeiro bem no final? Qual é o verdadeiro bem no final? Para a sua salvação, e que você esteja em conformidade com Cristo, que você seja mais parecido com Jesus Cristo. Esse é o maior bem que você pode perseguir. E por isso, nesse processo eu tenho que passar por tempos difíceis de provação e sofrimento. E todo tipo de coisas que esses tempos trazem podem até ser muito assustadores para mim, mas tudo bem. Eu entendo que Deus é soberano, que Ele está trabalhando com tudo isso. E Ele está trabalhando com isso para o meu bem maior. Agora, escute-me. Houve um tempo em que eu tinha sua idade. Era como se eu não conhecesse 1.500 anos atrás. Eu posso dizer que passa tão rápido, muito rápido. E eu não me tornei cristão até os 21 anos, então eu, de fato, de verdade, você sabe, eu realmente não entendi como eu deveria viver à luz das Escrituras até alguns anos depois disso. Mas você está me ouvindo agora. Você tem a oportunidade de entender que este livro é a revelação da vontade de Deus para você. Através dele, você pode ter uma vida verdadeiramente abençoada. Agora, como vamos falar por partes, não é principalmente por causa dos princípios. É principalmente por causa da pessoa que revela Jesus Cristo. Porque você pode conhecer todos os princípios do mundo e pode até ser o homem mais obediente e sábio do mundo e, no entanto, não ter nada. Jovem, você não tem nada sem Jesus Cristo. Confie em mim nesse ponto. Mas não confie em mim. Confie no que as Escrituras dizem. Agora, eu quero olhar para algo que é muito, muito importante. E você conhece alguém? Alguém me perguntou por que você lê os livros de Provérbios tantas vezes. Eu disse, bem, porque há muita sabedoria lá. As pessoas dizem, bem, o que dizer do Evangelho? Posso garantir-lhes, na minha família, passamos pelo Evangelho quase todos os dias. Mas eu não quero que você veja o Evangelho como independente do livro de Provérbios. É aí que as pessoas estão errando, da mesma maneira como a lei. Eles erram a respeito da lei, porque eles olham para a lei e não no contexto do Evangelho. Eu quero que você veja tudo nas Escrituras no contexto da pessoa de Jesus Cristo e do Evangelho, porque é isso que tudo nós pretendemos revelar. Agora, deixe-me compartilhar algo com você. Qual é o objetivo da lei? Bem, eu quero que você mantenha em o seu lugar o livro de Provérbios, mas eu quero que você vá por um momento para o livro de Romanos comigo. E nós vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Eu tenho uma nova Bíblia, então não sei onde está tudo. Vamos a Romanos 3, e eu quero que você veja algo que é extremamente importante. Qual é o propósito da lei? Muitas pessoas pensam que
Quando eu falo com eles na rua sobre, você sabe, como você vai para o céu quando morrer? Eles pensam que vão automaticamente, enquanto tentam cumprir a lei ou tentam fazer o bem. Mas qual é o propósito da lei? No capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, qual é o objetivo, o verdadeiro propósito da lei? Bem, lá existem grandes princípios, a revelação do caráter de Deus, santidade, há muito a respeito de como viver, mas o verdadeiro propósito da lei é revelar a você que você pecou e que porque você pecou, você não pode salvar a si mesmo. E você precisa de um Salvador. E sendo assim, a lei nos direciona para o Evangelho, para Jesus Cristo, que viveu a vida perfeitamente. Você e eu não vivemos. E morreu sofrendo as penalidades por toda a nossa desobediência. Ao morrer, ele satisfez as exigências da justiça de Deus, que era, novamente, para mim e você. Você entende? Ele fez que com o seu sofrimento em sua morte, no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e ele hoje está sentado à destra do Deus Pai. Tudo que é evidência do seu trabalho no Calvário foi suficiente para te salvar e para me salvar. Vocês sabem que eu estive no ministério por muitos anos. Havia muitos perigos pelos quais eu passei, muitas dificuldades que eu enfrentei. Mas se eu morresse agora, eu iria para o céu pelo mesmo motivo que você iria para lá, se você é cristão. Porque Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Não temos nenhum mérito em seu trabalho, nada. É tudo Ele. Lembre-se disso, jovem. Há apenas um herói nesta história, e é o nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de modo que é uma revelação entre a lei e o Evangelho. Mas o que muitas pessoas não enxergam é que existe a relação quase idêntica entre Provérbios e o Evangelho. De que maneira? Quando você lê a lei, percebe que não a cumpriu, que você foi desobediente. Ao ler o livro de Provérbios, você percebe que você não foi sábio, você foi tolo. Você foi tolo de muitos jeitos, muitas maneiras pecaminosas. Você precisa daquele que é toda a sabedoria, Jesus Cristo, que também morreu por causa da sua tolice pecaminosa. Você entende? E depois amamos a lei, uma vez que confiamos em Cristo. A lei pode ser uma delícia se estamos tentando ganhar a nossa salvação, mantendo a lei. A lei é um capataz cruel que nós nunca vamos conseguir vencer. Mas se formos salvos por intermédio da fé em Jesus Cristo, nós podemos então olhar para a lei e encontrar sabedoria, porque nossa posição diante de Deus não se baseia mais na nossa performance, mas na performance de Cristo. Agora podemos voltar para a lei, podemos olhar para ela e, isso é realmente sábio, eu preciso aplicar isso na minha vida. Bem, com o livro de Provérbios é da mesma forma. O livro de Provérbios me ensina que eu fui um tolo desde o meu nascimento. E que mesmo hoje, que eu sou um homem mais velho em Cristo, eu ainda faço coisas tolas. Todo o pecado é tolice. É tolice. Mas veja, os provérbios me direcionam a Cristo, que é a própria sabedoria. Ele é a palavra de Deus, a revelação perfeita de Deus, o exemplo perfeito de tudo o que Deus é, porque Ele é Deus. Então, quando olhamos para o livro de Provérbios, você sabe, cada vez que olhamos para ele, você vai, uau, eu tenho sido um tolo, eu não tenho sido sábio. O que isso te ensina? Te ensina que você precisa de Cristo, você precisa de Cristo, você precisa de Cristo, você precisa de Cristo. Eu tenho visto em minha vida muitos que, eu suponho ser lares cristãos sinceros, eu diria onde, bem, eles pretendiam ser cristãos, mas tudo eram apenas princípios. Quero dizer todas as coisas, eu quero dizer princípios sobre criação dos filhos e princípios a respeito da família, sobre o casamento, princípios sobre o que os filhos devem fazer e como eles devem ser educados em casa e etc. E eu não estou dizendo necessariamente que esses princípios estão errados, mas todos esses princípios em Cristo são morte. São morte e são apenas religião. São apenas justiça própria que vai te sustentar e te fazer uma pessoa arrogante. Sim, precisamos ter princípios, mas agora me escute bem, ok? Vamos chegar ao fim porque eu prometo não passar de 15 a 20 minutos com vocês. Agora, me escute com muito cuidado.
O cristianismo tem regras e tem mandamentos que Deus fez e você precisa levá-los muito, muito a sério. Mas o cristianismo, ele não é uma religião ética no sentido de que nos salvamos por manter certos princípios. Isso não é o cristianismo. E, de fato, existem apenas duas religiões no mundo, o cristianismo e todas as outras religiões, porque todas as outras religiões têm algo em comum. Você faz isso, e faz isso, faz isso, faz isso, e você não faz aquilo e não faz aquilo. E talvez, no final, Deus vai pesará você na balança e você vai ser salvo. Isso não é cristianismo. Você entende? Nós falhamos. E se Deus nos pesar nessa escala da sua lei, da sua vontade, do seu caráter, da sua palavra, bem, não há esperança. Veja, o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Por quê? Porque temos um Salvador. E não somos nós. É alguém fora de nós. É Deus se tornando homem e morrendo no Calvário. A pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Ele é tudo. Tudo. Ele é tudo. Tudo. Você sabe, em Jeremias nos ensina que para os homens fortes não se gloriarem na sua força, para os ricos não se gloriarem na riqueza, o sábio não se gloriar em sua sabedoria. Ele diz que se alguém tem de se gabar em algo, que se alguém se gabe em conhecer a Deus, e conhecer a Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso, não vamos muito longe, mas acho que, tudo bem, agora, quando voltamos, quando retornarmos, o que nós vamos ver é que há um relacionamento que eu quero mostrar para vocês entre Davi e Salomão, entre os dois. E nós vamos ver como não precisamos estar em um extremo nem no outro, mas nós precisamos ser homens e mulheres piedosos. Então Deus os abençoe e eu os vejo na próxima lição. Bye, bye.